Foi confirmado, estava presente na Neoquímica Arena. Eu trago todas as informações para você aqui com detalhes. Vamos falar também sobre Renato Portaluppi na coletiva. Ele não gostou da minha pergunta. Eu vou mostrar para você a reação do treinador, que pode virar polêmica. Vamos falar também sobre Hulk no Vasco, o que eu estou sabendo, eu trago para você nesse vídeo. Salve você antenado aqui no canal. Meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nessa segunda-feira recheada de informações do Vasco. E é claro, você torcedor vascaíno que está chegando aqui com a gente, eu peço humildemente o seu like. O seu joinha avisa para a plataforma que falar do nosso gigante da colina é positivo e traz mais vascaínos apaixonados aqui no canal. Ajuda o nosso trabalho e muito mais. Então corre lá, deixa o seu like, não custa nada, é de graça e está aqui embaixo o botãozinho. Lembrando que você está chegando aqui, se você é Vasco, você se inscreve. Se você não é, pode ir embora, porque esse canal é criado totalmente para quem é vascaíno. Então vamos ver que se tem vascaíno novo aqui no canal, clicando no botãozinho inscreva-se. Nesse vídeo eu vou trazer detalhes de que estava confirmada a presença lá na Neoquímica Arena. Eu estava passando pela zona mista, numa conversa com o Thiago Mendes e também com o Adson, e passou dois integrantes da diretoria do Vasco. Eu vou trazer para vocês detalhes da informação. Vamos falar também sobre a polêmica pergunta na coletiva. Renato Gaúcho não gostou do que eu falei com ele dentro da sala lá na Neoquímica Arena e pode virar polêmica. Vamos falar também sobre Hulk no Vasco. Eu quero já começar logo falando, sobre essa situação do Hulk, para a gente pular para os próximos temas, porque é o que o torcedor quer saber. Vamos logo ao assunto. A situação é a seguinte: o Hulk está de saída do Atlético Mineiro, não vai completar o 13º jogo, e vai se transferir para outro clube. A situação é a seguinte: o jogador foi embora do estádio, enfim, não tem nada muito tranquilo lá no Atlético Mineiro, A situação lá é muito grave e o Hulk praticamente de saída. O jogador foi oferecido ao Vasco, mas as negociações não avançaram. Números muito altos e relevantes hoje para o gigante da colina. E a informação que chegou até a mim sobre essa questão é que o Hulk negocia com o Fluminense nesse momento para se transferir ainda no futebol brasileiro. Essa informação acaba de chegar, o Fluminense segue negociações, o Vasco recebeu ali o oferecimento de seus empresários, mas as negociações não avançaram. Existe a possibilidade do Vasco repensar o caso? Existe. Vamos observar como que vai se comportar. Vou estar apurando durante o dia todas as questões envolvendo o Hulk para a gente trazer para vocês com mais precisão essa informação. Beleza? Enfim, não tem nada por enquanto. O Hulk negocia com o Fluminense nesse exato momento. Queria falar aqui também sobre confirmado. Me perguntaram quem estava lá na Neoquímica Arena. O presidente Pedrinho estava lá? Não. Quem estava lá? É o seguinte: estive na Neoquímica Arena ontem, na saída ali dos jogadores, comissão técnica e diretoria do vestiário do Vasco, saíram Admar Lopes e Felipe Loureiro. Felipe Loureiro no telefone, estava sério, conversando com alguém no celular. O Admar Lopes saiu bem depois, de muitos jogadores, bem mais tranquilo, passou aqui pelo canal. A gente estava ao vivo no pós-jogo, no canal A Hora do Vasco, porque pós-jogo é lá e a gente está sempre lá presente. O Felipe passou e não falou nada, o Admar já cumprimentou a galera que estava ao vivo no canal. Então, confirmado, Admar Lopes e Felipe estiveram presentes junto com o elenco na Neoquímica Arena. Pergunta aí que a galera está fazendo, quem estava lá, se tiveram, não, enfim. O Admar Lopes que vai ter trabalho aí, principalmente nessa janela do mês de julho. Estamos de olho, vamos lá, porque o Vasco precisa de reforços, claramente, O Vasco precisa de reforços. E na coletiva começou a polêmica. O técnico Renato Gaúcho não gostou nem um pouco da minha pergunta, na verdade, do meu questionamento a respeito do Spinelli no banco de reservas e demorando para entrar. A gente sabe muito bem que o torcedor está muito chateado com algumas peças que o Renato vem insistindo. Eu, particularmente, não suporto mais o Tietê com a camisa do Vasco. Vejo também outros jogadores ali que têm dificuldade, como o Matheus França, mas já foi afastado, já não vem sendo relacionado para os jogos. E o técnico Renato Gaúcho tem aí um questionamento muito grande dentro da coletiva de imprensa e eu
tive que fazer, eu tive que falar, torcedor vascaíno, eu tive que questionar. Espero que você que está aqui no canal, que deixou o seu like, esteja sendo a voz do torcedor, aquilo que você realmente queira perguntar para o Renato, que obviamente todo mundo, vários torcedores vieram até a mim e falaram sobre isso, não teve como eu ir para a coletiva e não fazer essa pergunta, né? Uma pergunta baseada no que vocês falam aqui nos comentários, nos vídeos, nas nossas redes sociais. Então, fui lá e falei o seguinte, eu vou trazer para você a coletiva completa do técnico Renato Portaluppi e o início da polêmica, hein? Preste atenção. Renato, boa noite. Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Com todo respeito às suas opções, a gente não tem acesso a treinamento, a gente não tem alguns posicionamentos semanais que você tem e é baseado para escalar a equipe titular. Mas você não acha muito incoerente no futebol um jogador que fez 2 gols numa partida anterior ficar no banco de reservas na partida posterior e ainda ter a sua entrada retardada durante a partida? Obrigado. Bom, essa é uma opinião tua. Essa é uma opinião tua. O treinador está lá com os jogadores todos os dias. O treinador conhece todos os jogadores, suas características. Mas eu vou explicar melhor essa tua pergunta. A gente veio jogar contra o Corinthians em São Paulo. Estava jogando com 3 volantes e 3 jogadores de velocidade. Eu precisava de velocidade na frente para atacar os espaços. Infelizmente, o Spinelli não tem a velocidade. Então, muitas vezes não adianta você colocar o jogador porque ele fez 2 gols, se não vai se encaixar no teu plano tático para a próxima partida. Então, é bem simples. O futebol, eu não invento nada no futebol. Se eu tinha um plano para jogar contra o Corinthians, para buscar os espaços, atacar os espaços, não eram as características do Spinelli. Eu tinha 3 jogadores de velocidade na frente. Aí você pode questionar, não deu tão certo. Bom, aí é outra história. Então não adianta nada eu trazer o adversário para dentro do meu campo e não ter a velocidade. Eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Renato, boa noite. Thiago Sanches, da Mosaico Esportivo. Eu queria que você dissesse o que faltou, na sua opinião, para o Vasco chegar ao empate, ou quem sabe até uma vitória, logo depois da expulsão do André do Corinthians. Você acha que faltou algum problema no ataque? O que eu podia fazer, eu fiz. Se você for ver com quantos atacantes nós terminamos o jogo, bom, aí nós criamos jogadas, muitas jogadas pelo lado. Já coloquei bastante gente para atacar a área. Infelizmente, a bola muitas vezes passou ali na frente do gol do adversário. E, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol. Mas eu não estou tirando meu corpo fora, não. Mas o que o treinador, no caso eu hoje, podia fazer, eu fiz. É só você ver quantos atacantes eu tinha lá na frente. Então, bom, aí entrar em campo eu também não posso, né? Eu fiz a minha parte. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol de empate. Boa noite, Renato. Bárbara Sorans, da Web Rádio Gol de Placa. Jogar contra o Corinthians aqui na Neoquímica Arena envolve um histórico recente complicado. Na sua análise, esse tabu que existe aqui dentro acabou pesando de alguma forma o desempenho da equipe hoje? Não, de maneira alguma. Os tabus estão aí para serem quebrados. Quando cheguei no Vasco agora, não sei quanto tempo que o Vasco não ganhava do Palmeiras, nós ganhamos do Palmeiras. Os tabus estão aí para serem quebrados. Hoje, inclusive, nós tínhamos um jogador a mais. Infelizmente, nós tomamos um gol que não poderíamos ter tomado. Tomamos e, infelizmente, não tivemos a capacidade para, pelo menos, empatar o jogo. Mas não tem nada a ver com o tabu. Aqui, Renato, Joel Silva, do canal Colina em Foco. No intervalo, você tira o Thiago Mendes e o Cuiabano, né, e coloca o Piton e o Rojas. Eu queria que você explicasse essa alteração, se foi por conta de algum problema físico, ou o próprio Cuiabano também, que causou um certo estranhamento. E assim, você explicou, mas por que o Spinelli teria sido a 4ª opção de mudança, tendo em vista que o Vasco, naquele início de jogo, estava tendo muito volume de cruzamentos? O que fez você pensar que o David poderia conseguir, né, tendo em vista que o Spinelli tem mais presença de área? Obrigado. Pô, mas hoje nós estamos com um monte de treinadores aqui, hein? Opção do treinador. O Cuiabano e o Thiago, é que eu falo, durante a transmissão, não sei o que vocês falam, não sei quais são as informações que vocês têm, as minhas informações que eu tive que tirar os 2 por lesão.
Não, sei. Eu tirei os dois por lesão. Então, mesmo assim, como você falou, novamente do Spinelli, mesmo o Corinthians retrancado, estava esperando, coloquei o Adson pelo lado direito, coloquei o Gomes pelo lado esquerdo, são dois jogadores de drible, dois jogadores que fazem jogada de fundo, coloquei o Brenner juntamente com o David dentro da área. Não funcionou. Coloquei o Spinelli, também não funcionou. O que mais eu posso fazer? Agora, demorou para trocar. Vocês têm que botar uma coisa na cabeça de vocês. O treinador conhece o jogador 24 horas, todos os dias. Todos os dias. Então, muitas vezes chegam aqui, por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Perguntar é mole. Por que não fez? Você tem que saber o porquê que o treinador não fez. Por isso que tem a pergunta, porra. O porquê que o treinador não fez? Essa pergunta você tem que fazer. Mas aí vocês colocam uma pergunta, às vezes, do treinador que tinha que fazer isso. Próxima, velho. Boa noite, Renato. No segundo tempo, você estava bem enérgico ali, bem reclamando bastante com o seu time, não estava conseguindo fazer o gol. O Vasco teve um ímpeto forte ali, conseguia rodar a área do Corinthians, mas não conseguia criar chances efetivas de gol. O que mais te frustrou nesse segundo tempo e no jogo como um todo? O que mais te incomodou? Você viu o jogo que eu vi. Parabéns. Você viu o jogo que eu vi. Perfeito a tua análise. Exatamente. Nós tivemos a posse de bola, circulamos de um lado e do outro, que eu falei. Só que, infelizmente, alguns jogadores se precipitaram em determinadas jogadas. Jogadas que, de repente, a gente poderia trabalhar melhor a bola, a gente estava errando muitos passos próximo da área do adversário, e muitas vezes, não que eu sou contra o chute, bem pelo contrário, eu gosto que eu jogue o chute, mas muitas vezes, muito longe da área, do jeito que o Corinthians estava fechado, a melhor opção era o trabalho, a jogada individual e o cruzamento. Então, muitas vezes nós pecamos por isso, principalmente por isso, porque nós nos precipitamos em tomarmos as decisões erradas próximo da área do adversário. Boa noite, Renato. Vitor, do Tempo de Bola. Eu gostaria de saber da sua avaliação do David hoje na partida. É um jogador importante para o elenco. Eu gostaria de saber a sua avaliação, por gentileza. Hoje nós tivemos alguns jogadores abaixo do que muitas vezes acrescento nos jogos. Hoje a gente não fez uma grande partida, justamente por isso, porque alguns jogadores importantes nossos não renderam o suficiente. Então, eu não gosto de falar assim, individualmente, quem teve bem, quem teve mal. Alguns jogadores importantes não tiveram bem, e, consequentemente, hoje a gente não fez uma grande partida, independente do jogador e independente da posição dele. Obrigado, Renato. Obrigado a todos.